Boa tarde para todos, para todas. Sejam muito bem-vindos ao Alquimísticos, um espaço onde a espiritualidade encontra o mundo real e onde a cidade também é templo, corpo e alma. Hoje abrimos as portas da consciência urbana para conversar com um homem que carrega no olhar a história viva de São Paulo. Um gestor, diplomata e sonhador que viu essa cidade por dentro de seus gabinetes, ruas, praças e centros culturais, com a elegância de quem sabe que o poder pode ser serviço e que governar é, antes de tudo, cuidar. Recebo hoje Andréa Matarazzo. Muito bem-vindo. Prazer te ver, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Agora eu vou falar, para quem não conhece, eu acredito que todo mundo deva conhecê-lo, mas eu vou falar um pouquinho sobre a carreira do Andréa, que é uma carreira muito bacana. Você foi por todas as esferas, né? Andou por todos os lugares. Atuou nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, em cargos estratégicos. Foi assessor especial do Ministério da Educação e Cultura, secretário de Política Industrial no Governo Federal, Ministério da Cultura, Comércio e Turismo. Em São Paulo foi secretário de Energia, presidente da CESP, Companhia Energética de São Paulo, no governo Mário Covas, foi secretário de Cultura no estado de São Paulo, atuou como subprefeito da Sé na coordenação de subprefeituras na capital paulista, foi embaixador do Brasil na Itália durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, na esfera legislativa foi vereador antes em São Paulo e obteve votação expressiva. Nas eleições de 2012, foi o segundo vencedor mais votado do Brasil, alcançando mais de 117 mil votos. Nossa, sensacional isso, né? Isso foi eleição de vereador de São Paulo, aliás, cargo que depois me deu muito prazer em ocupar, porque você trata aí dos assuntos diretamente da população. E da cidade, né? Em 2020, concorreu à Prefeitura de São Paulo pelo PSD, e ele já disse que procura se distanciar de rótulos ideológicos rígidos. Buraco e vaga de creche não são de esquerda nem de direita. Para ele, o essencial é resolver problemas práticos para o cidadão. Eu também sou adepta dessa filosofia de não ser de esquerda nem de direita, e eu acredito que é por mérito que a pessoa deva estar onde ela está, né? Capacidade e mérito. Então, muito bem-vindo novamente. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa vivência toda, que poucas pessoas têm a oportunidade, né, de já nascer numa família que cuidou de São Paulo desde o princípio, né, construiu São Paulo, inclusive, e depois foi para a área política para dar seguimento a essa herança da família, né? Não, sem dúvida. Eu sempre digo que eu tive o privilégio de nascer numa família de imigrantes italianos, né? Que meu bisavô imigrou para o Brasil, chegaram aqui em 1882, portanto, ainda antes da proclamação da República, com o Brasil império, o Brasil onde ainda não tinha lei áurea. E isso, sem dúvida nenhuma, me deu a oportunidade de receber todo esse olhar de quem veio de fora e não veio para cá buscando qualidade de vida, veio para cá buscando construir uma nova vida. Então, a primeira geração de imigrantes que vieram para cá, meu bisavô, meu avô e os irmãos já nasceram no Brasil, mas então como filhos de imigrantes, como pessoas que já tinham uma visão do país muito diferente do que a elite que já estava aqui. E principalmente vindo da Europa, portanto, com uma bagagem cultural. Sempre digo, quem nasce na Europa, até se não quiser ter cultura, ele acaba tendo, porque ele nasce no meio da cultura. Então, eu acho que eu tive essa sorte de nascer numa família assim, que foi muito bem sucedida, principalmente na questão econômica e empresarial, né, como industriais que
fizeram a indústria de São Paulo e a indústria do Brasil, do que eu me orgulho muito, mérito deles, sem dúvida nenhuma. E na parte cultural, o irmão do meu avô, que era o Titilo Matarazzo, com quem eu convivi muito, também deixou um legado cultural gigantesco, além de empresarial, cultural muito grande para São Paulo. Ele foi o criador do Museu de Arte Moderna, do Museu de Arte Contemporânea, o MAC, que está lá no Ibirapuera, que hoje é uma das... O pavilhão onde está a Bienal. Não, tem o nome dele, sim, né? tem o nome dele porque ele fez o Parque do Ibirapuera quando presidente da Comissão do Quarto Centenário de São Paulo. Idealizou o parque e fizeram o parque na gestão do Lucas Nogueira Garcês, que foi sucedido depois pelo Jânio Quadros. Então, quer dizer, tudo isso eu, de certa forma, ouvi as pessoas me contando, ouvi a história de quem viveu essa história. E por ter também nascido numa família que economicamente estava muito bem, eu tive a oportunidade de seguir uma carreira que a mim me dava muito prazer, tinha muita vontade, que era a área pública, né? Eu comecei na nossa empresa, etc., mas já em 95, segui 95 no governo Mário Covas, entrei para a área pública, onde fiquei até 2022, vamos dizer assim, acompanhando a empresa mais à distância. Mas tive essa oportunidade, então, de trabalhar seja no Ministério da Educação, professor Goldenberg, no governo federal, no Ministério de Indústria e Comércio, no governo Collor, depois com o presidente Fernando Henrique, fui ministro de Comunicação Social. E até lá, aqui em São Paulo, fiz a privatização de todo o setor elétrico, a transformação de São Paulo no governo Mário Covas, o ele governador, que foi um homem que estava muito à frente do seu tempo, inovou em muitas coisas. Depois fui secretário de Cultura em São Paulo também, o que foi muito prazeroso e muito interessante. Até se você for lá no museu no Museu de Arte Contemporânea, que meu tio fez, Titilo Matarazzo, tem lá a placa dele inaugurando o Parque do Ibirapuera. E o museu depois tem a minha embaixo. Quando eu, secretário de Cultura, levei o Museu de Arte Contemporânea para aquele prédio do Ibirapuera, que ele estava até então lá na cidade universitária. E fui muito honroso também, fui embaixador do Brasil na Itália. Sim. Que imaginei eu de uma família de imigrantes, volto para a Itália representando o país que acolheu o meu bisavô. Isso deu um orgulho muito grande. Imagino. E em São Paulo, onde eu encostei, para mim foi muito prazeroso, foi ter sido aqui subprefeito da Sé, secretário de subprefeituras, secretário de serviços. Então, eu tinha a operação da cidade na gestão do prefeito Serra e do prefeito Gilberto Kassab. Eu tive essa oportunidade, vamos dizer, de ser o executivo, de tocar o dia a dia da cidade, né? O que é fascinante. Como vereador, você faz exatamente isso. Fui vereador, então, vereador eu fui depois, justamente por ter tido a experiência como secretário, eu vi tudo aquilo que precisava ser modificado na legislação para melhorar a gestão. Então, como eu queria ser prefeito depois, eu falei, bom, eu vou passar pela Câmara para entender a Câmara de Vereadores, fazer leis que eu achava importante e fiz. O prefeito da Quais as leis mais interessantes? Olha, uma das leis que eu fiz e que eu me lembro, ele passava o tempo todo correndo a Guarda Civil Metropolitana, prendendo carrinho de comida, carrinho de cana-de-açúcar, carrinho não sei do que. Numa cidade do tamanho de São Paulo, você tem que ter em mente que as pessoas não podem sair almoçar em restaurante todo dia, e principalmente na periferia e também nas regiões centrais. Então você tinha um problema grave que era a regularização da alimentação de rua, e eu fiz a lei que acabou regularizando esses food trucks, que são a lei da comida de rua. A lei que eu fiz cá entre nós é bem melhor do que depois acabaram fazendo algumas modificações na aplicação dela, umas emendas ruins. Mas, pelo menos, regularizou e melhorou muito e criou uma nova atividade, que foram os food trucks, que teve um grande sucesso. E várias leis, depois tentei criar a lei da poda de árvores, que também é outro problema. Esse é um assunto é um drama. As pessoas não sabem podar direito as árvores, né? Não, mas é muito complicado, porque você tem que pedir licença. Quem pode dar licença são só
agrônomos da prefeitura, tem muito pouco agrônomo. Se pensar que a cidade de São Paulo tem quase 2 milhões de árvores. Eu cheguei a fazer curso na prefeitura, subprefeitura de Pinheiros de Poda. Pois é. Então, aí eu vejo eles podando errado, eu vou lá e dou meu. Podem completamente errado, né, normalmente. Enfim, fiz a lei de calçadas, que acabou não sendo aprovada, porque para mim não existe isso, que calçada é uma responsabilidade do cidadão, do dono do imóvel. Não tem nada a ver, a calçada é a via pública do pedestre. Da mesma forma que a rua é a via pública do automóvel, o corredor é a via pública do ônibus, a calçada é a via pública do pedestre. Portanto, a prefeitura é que devia cuidar das calçadas de São Paulo. Então, todas essas coisas, eu me lembro, quando eu estava na prefeitura, eu lembrava, eu via que era um problema para resolver. Então, na Câmara, eu procurei fazer legislação que cuidasse de todas essas questões. Eu estudei muito, por isso que eu tenho tantos livros, que depois eu vou falar para as pessoas desses livros, sobre telhados verdes em São Paulo. O que você acha desse assunto? Você chegou a... Olha, telhados verdes é uma coisa muito interessante. Até vou te dizer, o edifício Matarazzo, que foi sede do Grupo Matarazzo há muitos anos, hoje é sede da prefeitura. Eu fui lá, conheci. Então, foi o primeiro telhado verde da América Latina. Sim. Quando o meu tio que construiu esse prédio, inaugurado em 1937, já com um jardim em cima do Foi o jardineiro que foi plantando aleatoriamente, né? Não aleatoriamente, foi um projeto que previa um jardim. Sim. Foi fazendo, foi colocando as plantas. Então, eu sou entusiasta de tudo que é verde e de tudo que desimpermeabilize o solo da cidade, que é uma coisa importante. Então, nós criamos aqui, na época da prefeitura, muitos parques. O André Graziano, que era o agrônomo que cuidava dessa coisa para mim, nós fazemos os jardins, chamados jardins de chuva, que é em todos os espaços onde não precisa ser asfalto, você tira o asfalto, coloca a terra e devolve a permeabilidade do solo, né? Isso continuam fazendo, que é uma iniciativa muito positiva. São Paulo precisa de área verde, mas mais do que na região central, na periferia. A periferia realmente a Zona Leste precisa... tem pouco verde ainda. Muito pouco verde. E, infelizmente, na Zona Sul, onde tem, estão desmatando nos loteamentos clandestinos, feitos até uma boa parte pelo crime organizado, na parte da região de Parelheiros, naquela parte da Zona Sul de São Paulo. Enfim, então eu sou um entusiasta de telhados verdes e de áreas verdes em geral. E principalmente numa cidade como São Paulo, que você tem que colocar verde. Mas não pode pôr de forma discriminada. Porque, por exemplo, uma bobagem que fazem é o plantio de árvores de grande porte nas calçadas embaixo da rede elétrica. Sim, isso cria problemas terríveis para a cidade e não precisaria ser, porque do lado da rede elétrica você pode pôr árvores menores. E aonde põe árvore um pouco maior, do lado onde você não tem a rede elétrica, né? E principalmente árvores adequadas. O ideal para o futuro é que a rede elétrica seja toda embutida, né? Mas isso é uma coisa que numa cidade... né? Numa cidade do tamanho de São Paulo, isso levaria muitos anos para fazer. E é caro, é dispendioso. Você imagina... E se toda hora falam que tem que fazer uma lei para enterrar todos os fios. Pensam se fazer uma lei que vai ter que enterrar toda a fiação em 5 anos. São Paulo tem 17 mil quilômetros de calçadas. Portanto, 34 mil quilômetros de rua. Você imagina essas 34 mil quilômetros de calçadas para 17 mil quilômetros de rua. Você imagina você fazer todas as calçadas, você fazer enterramento de fio, você para a cidade com trânsito. Além do que, não é viável em função de legislação, que é a tarifa. Esse é um custo que teria que ser embutido na tarifa do consumidor e não é previsto hoje. Mas você pode enterrar alguns lugares. Nós mesmos na prefeitura enterramos a Faria Lima, por exemplo. Enterramos a Rua Oscar Freire. Fizemos um enterramento junto com os lojistas. Enfim, tem soluções. Você pode fazer exatamente lugares estratégicos. Sim. E as paredes verdes, você gosta também As paredes verdes fizeram ali na 23 de maio, ficou lindo, né? Ficou bom. Teve um problema de manutenção no período, mas obviamente depois ficou esquecida. Mas está sendo bem mantida. Eu acho que... É uma iniciativa boa, uma iniciativa interessante, mas tem que ser feito com critério. Não dá para você sair fazendo
parede verde em todo lugar com qualquer tipo de vegetação. Sim, Porque sim. justamente você tem que ver áreas onde vegetação não seque, onde você não vai ter risco de incêndio, onde você não tem problemas de infiltração. Enfim, com critério, claro que é uma iniciativa. Eu, nessa época, eu cheguei em palestra do, acho que era Gil Eanes, o rapaz que fez a parede verde lá no Paris 3. E ele se inspirou num mestre francês das paredes verdes, né? Acho que era Patrick Blanc. E aí ele falou que tem todo um sistema, né? Claro, de irrigação. E olha como ficou bonita. Sim, Mário, né? Foi muito bem planejado. Como mudou, né? a cara. Já conversei com alguns taxistas, inclusive, que falam que eles se sentem bem passando por ali. Né? Porque o verde, ele te traz uma inspiração, né? Ele te dá um descanso para a vista, né? Muito mais do que aquelas pichações que a gente vê. Sem dúvida. Nos trânsitos. Aliás, eu já tive a oportunidade de conhecer com o professor dos pichadores, olha isso, ali da Paulista. Falei para ele que eles deviam colocar umas frases motivacionais ali para as pessoas que param, né? Professor de pichador, para mim, é uma coisa meio inacreditável, né? Também Porque acho. A primeira coisa, ele devia ir para algum lugar ter aula de civilidade. Sim, concordo. Porque pichar não tem graça nenhuma, não é arte. Destrói a cidade. É só destrutivo e poluidor. Eu concordo, eu falei isso para ele. Só que eu falei que se for colocar alguma coisa, coloque alguma coisa motivacional, né? A gente vê que hoje em dia tem frases motivacionais em toda a cidade. Bom, eu tenho umas perguntinhas aqui, vamos lá. Ao longo da sua carreira, você transita entre cultura, administração, diplomacia e política urbana. Como você enxerga essa ponte interior entre o operático e o simbólico? O que se faz e o que se sonha? Olha, vejo como é a arte de viver, né? Você procurar fazer aquilo que te realiza. E para você se realizar, você tem que procurar fazer aquilo que você sonha. O problema é que muitas vezes nem todo mundo tem esse privilégio, essa oportunidade. Eu, como sempre falo, eu tive muita sorte e tive essa oportunidade. Claro que eu também busquei essa oportunidade, porque eu trabalhei bastante para poder chegar a um certo ponto da minha vida e me dedicar ao que realmente me dava muito prazer. Então, por exemplo, ter sido secretário de Cultura foi uma coisa que aí na época eu me lembro que queriam me convidar para uma outra secretaria que eu pedia da cultura, porque eu acho que cultura é uma coisa essencial num estado como São Paulo. A Secretaria de Cultura do Estado te dá a oportunidade de fazer muita coisa, de transformar a vida das pessoas. Se a educação formal ela forma a pessoa, a cultura transforma a pessoa, porque ela te dá ferramentas, né, para a sua criatividade, para os seus sonhos, para a sua realização, e até porque a criatividade hoje é parte essencial para todas as novas profissões do mundo. Então, para mim, eu acho que é muito importante que a pessoa realize seu sonho, busque o seu sonho, mas claro que de forma planejada e também você tem que fazer uma certa avaliação, né? Porque às vezes você tem sonhos utópicos e o dia a dia da vida das pessoas não é feito só de utopias. Você tem coisas concretas, você precisa estudar, você tem filhos, você precisa comer, você precisa alimentar sua família, precisa dar uma qualidade de vida razoável para os seus. E nem sempre você consegue isso fazendo só o que gosta. Então, obviamente, você tem que... Eu falo isso, eu vejo muito coach por aí. Você vai seguindo na internet, você vai ver, corra atrás do seu sonho, faça o que goste, não tem problema, se tropeçar, levante. A gente sabe... são estúpidas, porque a gente sabe que no Brasil, se você tropeçar, se quebrar com uma empresa, para você ter um talão de cheque de novo depois, é muito difícil. Né? Você pode estragar a sua vida. Verdade. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Então você tem que ir atrás da sua vida objetiva e, dentro do possível, se realizar e fazer, se não integralmente, num paralelo, conseguir realizar aquilo que você gosta. Mas, por exemplo, eu sou muito adepta, eu sinceramente, eu acredito que a pessoa realmente tem que sonhar exatamente o que você falou, mas tem que ter os pés no chão. Você, quando era criança, você sonhava... O que você sonhava quando você era criança? Você sonhava em administrar uma cidade? Você tinha essa... Eu sempre gostei muito de indústria, porque eu nasci no meio de indústria. Então, sempre gostei muito de indústria e gostei muito da questão de meio ambiente. Porque meu pai era um apaixonado pela natureza, por animais e pelo verde.
Eu me lembro que ele criava cachorros, muinos, Meu pai também. depois gado. Em casa tinha a criação de fazões, tintilas, até uma onça, não chegou a ser Jura? um período. Eu queria ter leão. Mas ele depois, ao longo do tempo, que as coisas foram mudando, né? Sim. Então ele começou a ser adepto de não ter mais bichos presos, né? Então eu me lembro, eu fazia, tinha as araras aqui em São Paulo, mas soltas, né? Elas ficavam, iam e voltavam, Sim. etc. Então isso eu sempre gostei muito. Mas o meu sonho sempre foi cuidar de indústria, né? Fazer indústria é uma coisa que eu tinha muita motivação nisso. E a área pública me encantou quando eu, justamente, o professor Goldenberg, ele me pediu para ajudá-lo no Ministério de Educação. Ele era ministro, eu tinha oportunidade, fui para dar uma mão e eu vi lá o quanto a área pública te permitia transformar a vida das pessoas. Aí sim, eu diria que me entusiasmei e me organizei para poder passar um período na área pública fazendo o que eu achava que tinha que fazer. Não, o que me chamou a atenção quando eu te via discursando e falando sobre a cidade, por isso que o tema de São Paulo, é o seu amor pela cidade, o seu amor em tudo que você faz. Então isso é muito, não importa, você teve essa oportunidade, essa sorte de nascer numa família que já estava envolvida, mas nem todo mundo tem essa paixão que você tem. Então, acho que a paixão que eu tenho pela cidade é por ter nascido aqui, pelos meus antepassados serem daqui, até uma forma da gente agradecer tudo que São Paulo e o Brasil nos deu. Mas do outro lado, para mim, eu sou um pouco inconformado com as coisas. Então, quando eu fui para a área pública, eu muito rapidamente, principalmente no Ministério de Educação, percebi que as coisas não precisam ser como são, né? Que elas são mutáveis e numa cidade como São Paulo, e aí sim, quando eu estava na gestão, por isso que eu quis vir para a cidade de São Paulo, a possibilidade de você transformar e mudar a vida das pessoas é enorme. Enorme. Então, eu tenho convicção, até hoje, quando eu ando no centro da cidade, que é onde eu tenho escritório, quando eu vou para a periferia, a vida podia ser muito melhor do que é. Porque precisa querer fazer. Precisa se dedicar para fazer essa transformação. Então, eu sempre olhei a vida pública em prol da população e não em função da próxima eleição. Tanto que eu disputei uma eleição. O meu objetivo foi fazer. E dá para fazer. Eu lembro quando eu fui secretário de subprefeituras de São Paulo, eu falo sem a menor modéstia que a cidade era completamente diferente. Por quê? Porque eu ficava 20 horas nas ruas e eu era obsessivo com relação à ordem, à limpeza, à organização, a ouvir as pessoas. Quem te ajuda a administrar uma cidade do tamanho de São Paulo é a população, porque conhece as prioridades, os problemas de um lugar, quem mora e quem trabalha no lugar. Não sou eu que vou fazer um programa, esse programa é bom para a cidade inteira. Imagina, cidade de Tiradentes é completamente diferente de São Miguel Paulista, que é completamente diferente de Pinheiros, que é completamente diferente de Paredeiros. Então, cada região tem suas particularidades, suas peculiaridades. E os usuários e moradores sabem quais são as suas prioridades. Então, isso eu aprendi muito e vi como dá para fazer e como você, na área pública, consegue fazer a diferença na vida das pessoas, para o bem ou para o mal também, infelizmente. Depende de quem está com a caneta na mão. E do objetivo que você tem. Eu tive a oportunidade de andar de patins pelo centro de São Paulo, com um grupo de pessoas. E aí foi a primeira vez que eu senti o cheiro da cidade. Não foi nada agradável. Aliás, precisa... Era uma coisa que eu acredito que com mais plantas, com mais áreas verdes, isso aí pode dar uma melhorada. Você sabe que com mais plantas, mais áreas verdes, com mais cuidado. Com mais cuidado. Eu, por exemplo, mandava lavar todos os calçadões todos os dias pela manhã. Porque tem, infelizmente, a população de rua é uma realidade. Você pode ajudar também a mudar isso, sem dúvida nenhuma. Claro. Mas enquanto ela está lá, ela vai fazer as necessidades dela lá. Isso é outra realidade. Então, isso não é obrigado a impor a sujeira que fazem, que deixam restos de comida ou do que fazem lá, impor isso ao resto da população. Não, você pode equacionar coisas. Primeiro, providenciar cama para todo mundo. Isso é uma coisa. E dá para fazer. Dá para fazer porque você tem, por exemplo, a quantidade enorme de pensões
de pensões em pequenos hotéis vazios na cidade. Aliás, uma das perguntas era sobre isso. É obrigação do poder público abrigar as pessoas. Né? Então, e não adianta vir com essa história, ela quer ficar na rua. Não, ninguém está na rua porque quer ficar na rua. Pode estar certo, você vai ter um pequeno percentual de pessoas que têm transtorno mental ou dependência química, que podem até falar que querem ficar na rua. Mas se você der ou providenciar atendimento, ela não vai ficar na rua. Né? Sim. Então, e você pode fazer isso. A prefeitura tem meios, tem dinheiro para fazer isso. Nós tínhamos um programa de chamados hotéis sociais, que eu fazia com o secretário na época, o secretário de Desenvolvimento Social, que foi Leandro Peso. E que nós tínhamos vagas nos hotéis. Então, a partir do momento que você tem vaga para a pessoa, ela não pode ficar, por exemplo, acampando na rua, na porta da casa de uma pessoa. Não pode. E não precisa. E ela não vai ficar também. Ela prefere ficar bem acomodada. Agasalhada, né? Agasalhada, é claro. E protegida, principalmente, da violência das pessoas. Então, acho que essa é um ponto, vamos dizer, que você olhando a cidade, você percebe nitidamente. Então, a cidade pode estar em ordem, o poder público de São Paulo, principalmente, tem condições de fazer um atendimento. Por exemplo, quer ver um exemplo que eu digo sempre que não se faz porque não se quer? É a população de rua. Parte dela tem problemas existenciais, de dependência química ou até de transtorno mental. Parte dela tem problemas de emprego, de desemprego. E hoje, com dificuldade de capacitação, qualificação. Quantas igrejas nós temos em São Paulo? Centenas, milhares, para dizer o mínimo. Que os templos são ocupados, quando? Uma vez por semana, à noite, e finais de semana. Por que não fazer convênios com as igrejas, que eles têm mão de obra e espaço, e você qualificar esse pessoal com curso de ressocialização, capacitação em alguma coisa, então, durante o dia. Né? Porque hoje, por que o cara fica na rua? Porque o albergue chega às 6 da manhã, toca a sirene, a pessoa tem que sair de lá. É como se o morador de rua que está lá, ele pegasse a pasta dele e vai ser gerente do banco. Não é assim. Ele vai para a rua. Então, por que não faz um convênio com as igrejas que têm a mão de obra, porque elas sabem fazer cursos de capacitação, qualificação, ou faz um convênio igreja, sistema S e prefeitura para qualificação, programas antidroga. Quem faz hoje assistência social em São Paulo? As igrejas, né? Evangélicas e não evangélicas. Então você vai falar, aí vinha até a questão ideológica. Muita gente me criticava, mas aí vão querer evangelizar as pessoas. Bom, e daí? É uma opção da pessoa ser evangelizado ou não. E eu prefiro alguém que esteja sendo evangelizado vivo do que ateu morto. Poxa, se você tem oportunidade, a pessoa em sã consciência, ela sabe escolher e vai saber discernir o que ela quer. Então, as igrejas têm um papel importante, seja a católica, seja as sérias evangélicas. Um papel importante nesse sentido, e que poderiam ser mais bem aproveitadas. Porque, como eu falo, eles têm a mão de obra também e o espaço para fazer programas interessantes para pessoas. Fora isso, você tem também aí a população que transita. Tem que lembrar que São Paulo é uma cidade enorme, onde você tem regularização fundiária só no centro expandido. Então, os empregos, 90% dos empregos estão no centro expandido, mas só metade da população mora no centro. A outra metade mora na periferia. Nós temos um contingente enorme de pessoas que passam 3, 4 horas por dia no trânsito. Então, que é também uma maldade, quer dizer, um programa prioritário seria a regularização fundiária da periferia, de forma que aí empresas maiores pudessem se instalar, levar os empregos para perto das pessoas. Mas uma empresa grande, ela não vai instalar uma loja lá e ter que ficar dando dinheiro para o fiscal manter aberto. Então, que eu falo, são iniciativas que, se você fizer... Pontuais, né? Não, mas que tem que ter continuidade e tem que ter determinação para fazer. Aí você realmente transforma. Eu queria perguntar assim, uma coisa para ele, voltando à questão do centro, que o senhor acha da questão da revitalização do centro, né? Ela citou do mau cheiro, né? Aí contrasta essa questão das calçadas com a arquitetura bonita, a arquitetura bacana que a gente tem lá. O que o senhor
pensa disso? Acho muito importante a revitalização do centro, mas a gente tem que entender que revitalização a gente quer. Porque nós não vamos ter o centro, como muita gente idealiza, que você vai tomar chá às 4 da tarde na Casa Mappi, com guarda-chuva e chapéu curto. A região central da cidade mudou muito. Verdade. É uma região muito ligada hoje à cultura, muito ligada à educação pelas faculdades que estão lá. Tem um transporte público excelente, infraestrutura espetacular. Então, claro, eu acredito, acho importante, você teria que fazer legislação, então fazendo algumas coisas para melhorar, mas o centro hoje, essencialmente, ele não se revitaliza, sempre pela experiência que eu tive. Que o tempo que eu fiquei, como eu falei, eu era obsessivo no quê? Na segurança, na limpeza. Isso já estava transformando o centro. Porque você dava a sensação de segurança para as pessoas. E da limpeza, tem que lembrar que a região central passam 3, 4 milhões de pessoas todos os dias lá, porque era um eixo de ligação. Sim, então você tem que ter um sistema de limpeza diferente do que você tem nos bairros, porque quem só passa não cuida como quem mora. Então, você tem que ajustar a questão de limpeza na dia, hora, etc., iluminação e segurança. Com isso, ele naturalmente ele vai voltando, ele estava voltando. Né? Ele melhorou muito nos últimos anos. E São Paulo, isso você vai falar... tem muito policial nas ruas tem hoje em dia. Muito, então está melhorando. Agora, vai e volta isso. Você, infelizmente, no Brasil, você não tem a tradição da continuidade das administrações. Né? Cada um quer sempre mudar, inventar o seu plano com nome próprio. Você pegar o centro... é um dos centros, porque centro para nós é o centro histórico. Porque se você olhar para quem mora em cidade de Tiradentes, o centro lá é a Avenida dos Metalúrgicos. Quem mora em São Miguel Paulista, o entorno da igreja, da catedral, é o centro deles. Ou seja, a cidade tem várias centralidades. Hoje tem que ter, pelas distâncias. Então, o centro histórico, sim, teria que ser revitalizado e preservados, principalmente a questão histórica dele e dos prédios. Tem uma perguntinha aqui sobre os prédios antigos e que estão... a cidade abriga muitos prédios assombrados, velhas fábricas, galpões, edifícios industriais em desuso. Como pensar a ativação criativa desses espaços de modo que sejam povoados e significativos, não apenas novos shoppings culturais? Precisa ver aonde são, né? Porque aonde estão. E o que é importante? Você vê o seguinte, por que Curitiba é uma cidade, tudo bem, muito menor que São Paulo, né? Não dá para... Mas super organizada, né? Mas o que eles têm? Eles têm um negócio chamado Instituto de Políticas Urbanas de Curitiba, o IPUC, criado pelo Jaime Lerner na década de 60. Ele foi excelente. De lá até agora, todos os prefeitos, quase de Curitiba, passaram pelo IPUC. Mesmo os que não passaram, mantiveram o plano diretor feito e atualizado sempre pelo IPUC. Então, é uma cidade que está há 50, 60 anos com continuidade. Se você olhar a calçada do centro de Curitiba e uma avenida radial que saiu de lá e foi crescendo esses últimos 50 anos, é a mesma calçada da mesma largura, com o mesmo mobiliário urbano. Você já tem... Isso é uma coisa que eu sempre prestei muita atenção e sempre falei para as pessoas que, primeiro, que não deveriam existir mais partidos políticos e sim meritocracia. Então, a pessoa, um prefeito que ele faz um trabalho bem feito, o posterior deveria olhar para o trabalho bem feito e dar uma continuidade para aquele trabalho. Mas posso te falar os governadores é muito raro isso, porque é muito difícil. Seria o ideal. É muito difícil. Eu sempre falo que se você pegar Nova York, teve um prefeito chamado Fiorello LaGuardia, na década, acho que 30, 40. O LaGuardia foi um prefeito odiado, detestado. O que ele fez lá? Não, ele fez o que permitiu que Nova York fosse o que é hoje. Só que as medidas não são simpáticas no momento. Então, 25 anos depois, ou 20 anos depois, Nova York reconheceu e até fizeram o aeroporto e deram o nome dele. Aqui em São Paulo, quando eu estava na prefeitura, se você lesse os jornais, eu era xingado de tudo. No entanto, como você falou no início, depois de 4 anos que eu já tinha, eu tive 120 mil votos quase
para ser vereador de São Paulo. Porque você fazer o que tem que ser feito. Sim. Se você está na administração pública, então esse é outro capítulo que entra. Não é para ser o cara bacana, o boa gente, o bonzinho. Você está lá, você é um empregado da sociedade. Sim. E tem que fazer aquilo que a sociedade espera de você. Manter a ordem, manter a lei, manter a limpeza, a organização. Ouvir as pessoas. Porque, como eu falei, elas sabem o que precisa ser feito no lugar. Você vai falar, vai seguir tudo que as pessoas falam? Claro que não. Mas no dia a dia da cidade, as pessoas te ajudam e muito. Eu fazia muita gestão pelo Twitter, por exemplo. Eu pedia sempre, me manda onde tem buraco, onde tem lixo abandonado. Eram os fiscais da cidade. Então aí as pessoas, normalmente o gestor público fica irritado com crítica. Eu, ao contrário, eu achava que era ótimo. Por quê? Material de trabalho. Ninguém está te criticando porque acha legal criticar. Ele só está ligando para reclamar de uma coisa, ou escrevendo para reclamar de uma coisa, 98%, porque ele está achando aquilo. As pessoas não têm tempo para ficar reclamando por reclamar. Então, você tem que ouvir. E as pessoas também têm uma coisa que eu aprendi. Eu tinha um programa de rádio só para ouvir reclamação. Olha, qual que era o nome? Claro, não me lembro como que chama. Tinha um que era a Hora do Povo, que eu mantive 12 anos, mas na prefeitura. E que as pessoas ligavam, no começo xingavam bastante. Mas depois de 25 dias, um mês, que viam o que eu estava tentando resolver, as pessoas entendem perfeitamente que você não consegue resolver determinada coisa de um dia para o outro. Leva tempo. Sim, mas ela não gosta de ser enrolada. Então, eu acho que você está na área pública, você não pode dar desculpa. Assuma o erro, ou reconheça que está com um problema e diz que vai tentar corrigir. Transparência. Não é transparência, é sinceridade. Entendeu? Não adianta você fugir dos problemas, achar que você está certo. Claro, você não tem que seguir tudo que a sociedade quer. Não, senão você não teria liderança. Líder é você ter ideias, né, que convençam a sociedade. Agora, você não pode partir do princípio que as pessoas todas são contra você. Não é isso. Né? Na gestão de cidade, principalmente. Porque a gestão de cidade é muito dia a dia das pessoas. Você interfere no dia a dia dela. Quando você vira uma placa de trânsito, às vezes é 1 hora a mais que alguém está levando para chegar em casa. Então, interfere muito no dia. Cidade é tudo no dia a dia. Governo do Estado já bem diferente. São coisas mais conceituais. E governo federal nem se fala. Política pública é outra conversa. Mas cidade é o dia a dia, porque é o buraco na rua, é o poste que caiu, é a árvore que está derrubando a rede elétrica, é a tampa de bueiro. São os problemas cotidianos. Eu cheguei a falar com o Ricardo Nunes uma vez sobre transformar o Minhocão na Highline. Muita gente já falou sobre isso, né? E ele me falou que ele tinha essa ideia. Ele chegou a conhecer a Highline de Nova York. Eu sou apaixonada por aquele lugar. Não fui pessoalmente lá, mas já falei sobre isso. Mas ele falou exatamente isso, que você tem que mudar toda a malha ferroviária e rodoviária por baixo para poder fazer um projeto assim. Então, vou te dizer, contrariando o que você fala. São Paulo não é Nova York e o Minhocão não é o Highline. O Highline era uma linha de trem desativada há muitos anos. Sim. O Minhocão, ele é bem ativo. É muito ativo, é a ligação leste-oeste da cidade. Mas vamos supor que você arrume uma alternativa, você pode fazer essa ligação por baixo. Caríssimo, e São Paulo tem milhares de prioridades antes dessa. Mas vamos dizer que você atendeu todas as prioridades e fez. Eu nunca transformaria numa Highline, porque o problema no Minhocão não é em cima, é embaixo dele. Então você vai ter a Highline lá embaixo que vai continuar o mesmo problema. Úmido, escuro, atrapalhando os prédios, as lojas. Você teria que tirar o Minhocão. Aí você volta, você pode até fazer uma ilha no meio verde, um parque linear verde lá no Tevez, vai ter sol nos prédios dos dois lados novamente. Agora é isso. Tem quantas prioridades antes de você gastar uns 4 bilhões para fazer aquilo? Então, um dia será feito. E aí removido o Minhocão. Porque ideias criativas a gente pode ter, mas você precisa ter ideias que estejam embasadas numa realidade. Isso, você falou tudo. Então, assim, a gente sonha muito, mas a gente tem que saber conhecer. Principalmente quem não está no dia a dia de uma cidade. Porque, por exemplo, tem muitas coisas bonitas. Você falava, vou pôr uma escultura em tal lugar, eu vou te falar, ótimo, é lindo.
Só que se ela for de bronze, vão roubar ela em 3 dias. Infelizmente. Se for de vidro, como inventaram de fazer no muro do Jockey, tirou uma ideia, por o vidro. Não, a ideia é minha até. Só que não era por vidro, tinha que pôr grade. Tudo que você puser de Pássaros, né? Nossa. pássaro secundário, mas vão quebrar os vidros, vão dar tiro. Nossa. É assim. É uma cidade imensa. E o brasileiro está longe de ser um bonzinho, pacífico, que gosta de relatar. Então, eu me lembro quando eu fiz a reforma da Paulista, nós tiramos a mosaica português para fazer acessível, né? Porque ela não era acessível. A construtora que fez, ela colocou entre as placas de concreto um fiozinho de cobre. Duraram 3 dias. Roubaram todos. Então, você tem que se adequar, mas tem que se adequar à realidade de cidade. Não é a sua casa. As pessoas normalmente têm as ideias que elas gostariam para elas naquele universo delas. Mas não é. Uma cidade é uma cidade, onde as pessoas dão tiro nas lâmpadas por nada. E os orelhões, como foram depredados, Depredavam né? os orelhões. Então, Sim. para nada. Mas... É uma revolta interna. Mas você... bem... É assim, em todo lugar. Então, você tem que levar em conta isso. Né? As coisas têm que ser adequadas para o uso que elas têm que ter. Vamos aproveitar, vou falar uma coisa aqui no seu podcast, para as pessoas observarem. Olha o que fizeram, por exemplo, que fala. Concessão é um negócio bom, quando bem feito. Mas olha a concessão feita pelo município, o Parque do Ibirapuera, um desastre aqui. O parque está transformado num shopping center de categoria B, em uma praça de alimentação. Restaurantes que estão saindo da Oscar Freire cobrando R$300 o prato de comida embaixo das árvores do Ibirapuera. Se você, se eu quiser usar embaixo das árvores, não dá, porque estão os restaurantes lá. E propaganda para tudo que é lado, lounge de cartões de crédito, um absurdo. E também o Parque da Água Branca, esse do Estado. A concessão mal feita. Tinha virado pista de teste de concessionária de automóvel, né? Nossa, isso eu nem vi. Reclamaram, acho que isso até acabaram tirando. Fizeram a casa-cor em cima de prédios históricos, tombados. Que da churrascaria que montaram lá dentro. Nos dois. O cheiro de churrasco o tempo inteiro, você não vai mais pro parque. Então, essas são coisas que uma cidade tem que levar em conta. E não adianta virem me falar que tem que pensar. Voltando aos Estados Unidos, todo mundo fala, mas o Central Park em Nova York também é uma concessão. Perfeitamente. Então, ótimo, faz uma concessão que deu resultado, deu no Central Park, eu vou aplaudir de pé. Você não vê uma publicidade, uma coisa estragada, um restaurante privado, a não ser quiosque de cachorro quente, são coisas... Aliás, eu tenho um irmão que mora lá há 30 anos, e aí ele vem muito pouco para o Brasil. Uma das vezes que ele veio, ele reparou exatamente nisso, na sujeira das ruas, porque lá é muito limpinho, né? Estados Unidos é Nova York menos, Estados Unidos relativamente limpo. Agora, o modelo de limpeza é Londres. Singapura. Singapura o cara apanha de chicote. Se jogar chiclete no chão. Mas sabe aonde não apanha de chicote, mas tem multas altas, é impecável? Tóquio. Tóquio é uma coisa, você olha a cidade, não tem barulho, não tem trânsito, não tem poluição e não tem lixo nenhum. Até porque é proibido comer nada. Você não pode comer andando, porque derruba migalhas. Então, é uma coisa de civilidade, você viver em grupo, né? Você tem que tentar estar bem com todo mundo. As pessoas diziam que eu era um pouco, assim, autoritário. Eu falei, sou. Quando se trata do bem público, sou, porque não é meu. Se fosse meu, eu posso ser liberal quando eu quiser, com as minhas coisas, com a dos outros, não. Eu, quando eu era adolescente, tem uma situação que eu não tenho o menor orgulho de contar, mas tem a ver com o que a gente falou. Eu estava dentro de um ônibus, eu peguei e joguei um papel pela janela do ônibus. Aí a gente estava com um amigo que era acho que ele era australiano, estava fazendo uma viagem em São Paulo. Ele mandou o motorista parar o ônibus. Ele desceu, pegou o papel e devolveu na mão. E falou, acho que você deixou cair isso. Isso até melhorou, né? Ultimamente a gente não vê tanto gente jogando
coisa. Eu me lembro, eu ando de motocicleta, andava, agora não mais muito, mas eu me lembro uma vez que jogaram uma espiga de milho da janela do ônibus, pegou, né, no capacete. Nossa Então, Senhora. mas isso não tem mais. Você via Então muito bem, jogar lata de bebida, eu lembro dos dos prédios carros também, também. Tá? né? Isso eu acho que melhorou muito. Mas você pega Londres, por exemplo, por causa de atentado, essas coisas, por exemplo, não tem lata de lixo na rua. Não tem. Olha, Tóquio também não tem. O cara tem que sair de casa sabendo que é o seguinte, se ele for jogar um papel ou alguma coisa, ele vai pôr dentro da bolsa dele e depois dentro do lixo dele. é o respeito, né? O Ao autorrespeito, outro, né? né? Também. A si próprio e ao outro, né? Eu sei que está com o horário um pouco meio contado. Vamos para as últimas perguntas aqui. Existe um sonho urbano, uma utopia com os pés no chão, que é exatamente o que a gente falou, que ainda te impulsiona, algo que você acredita ser possível para São Paulo, se tivermos coragem coletiva? Olha, hoje em dia eu tenho sérias, sou um pouco cético porque eu vi o avanço do crime organizado bastante grande e infelizmente, seja a Câmara dos Vereadores, as administrações de maneira geral, muito pouco interessadas na cidade propriamente dita. Mas uma das coisas que eu acho assim, que dá para fazer, que eu gostaria de ver, é essa coisa de parques e praças. A gente tem aqui o mesmo conceito que existe na Inglaterra e que existe no Japão. Por exemplo, um parque no Japão tem uma placa assim, na entrada, não pode entrar bicicleta, não pode entrar skate, não pode entrar equipamento, aparelho de som. Porque parque pressupõe-se pessoas e natureza, que é o que devia ser. Aqui também. Né? Não pode fumar no parque. Tá? E olha que eu fumava e achava super favorável esses dias. Os parques e as praças também, Londres tem esses que dá para fazer também, e principalmente na periferia que dá para fazer, são os pequenos parques adequados àqueles quarteirões que estão em torno. Isso você pode fazer parques de 15 mil metros, de 20 mil metros, mas sempre com essa visão. Ele é das pessoas, né? Não é para enfiar skate, bicicleta e ficar fazendo aula, não sei de que, com som. Então, acho que isso é uma coisa que depende muito das pessoas, sabe, na hora de voltar para a o parque das bicicletas, né? Não, tudo bem, faz um adequado. Parques temáticos para cada um tem ciclovias, né? Por exemplo, eu fico doente de ver, tem tanta ciclovia em São Paulo, e às vezes estou voltando do escritório à noite, um monte de bicicleta na 23 de maio. Por quê? Porque tem que também estar nas ruas, correndo risco de ser atropelado e etc. Né? Não é que eu sou rabugento, é que eu acho que as coisas têm que ser organizadas. A gente se atropela alguém, né? Você não enxerga às vezes direito, ou tem um cara mais imprudente com o carro, porque a ciclovia está lá, foi feita para isso. Né? Da mesma forma que o carro não pode entrar na ciclovia, a bicicleta não pode entrar nas vias. Né? Eu ando de bicicleta na rua, mas eu tenho até medo de ir para a rua. Eu acho que é o medo de ser atropelado pelo carro, pela pessoa e ser assaltado, infelizmente. Que conselho você daria para jovens urbanistas, arquitetos, gestores culturais que querem integrar técnica e sentido, ação e beleza? Ficar focado na questão urbanística, não ir pelos modismos, não ir atrás daquilo que acham, e sim, porque o urbanismo ele tem conceitos técnicos. A cidade, quando ela é planejada, quando ela é urbanizada, bem urbanizada, ela leva em conta uma série de fatores. Por exemplo, capacidade de suporte. Quando você vai mudar o zoneamento de uma cidade, ou um plano diretor, você tem que levar em conta capacidade de suporte. O que é capacidade de suporte? A rua está lá, é aquela. Quantos carros conseguem passar naquela rua? Qual é a capacidade dos encanamentos de água e esgoto debaixo da rede elétrica? Então, de repente, se aumentar, agora pode construir prédios de 50 metros. Toda essa infraestrutura vai aguentar? Não sei. Começa a rachar. O urbanista, ele tem que ter a cabeça sempre moderna, contemporânea, focar nas pessoas, porque a cidade tem que ser... Mas ele não pode esquecer a praticidade do dia a dia. Essa coisa que a cidade, pega São Paulo, não pode ter carro. Pô,
não é uma cidade planejada para isso. Então, claro, você pode melhorar o melhor transporte público. Antes tem um ótimo transporte público. Aliás, tem Aí ônibus dificulta bem os caras. interessantes hoje em dia. Começaram a melhorar. Eu Em fui algum passando. momento, o metrô melhorou muito. Sim. Tem muito pouco. Então, eu acho que é ter convicção de que a técnica ela tem que se prevalecer ao modismo, não à contemporaneidade. Ótimo. Adorei nossa entrevista. Eu Tem algum gostei recado muito. que Eu não, você- queria te dar parabéns pelo tema, por obrigada. conhecer a cidade também, por Eu gostar da adoro. cidade e por manter um podcast assim, que acho que sempre é muito interessante. Não, super e é, recomendo. aliás, esse livro aqui, não sei se você conhece, eu vou falar dos livros depois. Puxa, aqui. Esse livro fala justamente sobre isso, o urbanismo ecológico em várias Não, cidades do mundo. Como é que você eles tem tiveram, exemplos né? super bem sucedidos no mundo Em todo. vários lugares. E aí não adianta você inventar. Eu me lembro, vou concluir aqui, Aham. falando do Anhangabaú. Eu me lembro Sim. quando o prefeito Haddad trouxe um projeto do arquiteto, acho que era dinamarquês, para o Anhangabaú, transformar o Anhangabaú num grande... era um projeto que ele teria um laguinho, a água poderia subir, transformar em laguinho, e em todo o entorno seriam cafés, muito bonito. Só que nós não estamos na Suécia. Então, não estamos na Suécia. A gente sabe o que se viraria. Sim. Né? E pior que foi implantado uma coisa. Foi implantado meia boca, gastaram 140 milhões no Anhangabaú, por umas fontes luminosas que nunca vão funcionar, obviamente. Destruíram o Anhangabaú, porque hoje parece uma pista de aviação, não serve para rigorosamente nada, e dividiu a cidade em dois. Então, esses são os erros que se faz também quando você quer importar projetos atrás de modismo, e quem teve a ideia não era um urbanista. Porque se perguntar para um urbanista local, ele ia falar, esse projeto aqui não vai funcionar. Então, era isso. Muito bem, muito obrigada. Tá bom? Uma honra. Vamos tirar uma foto. Muito obrigado a você. Vamos. Ali. Se quiser gravar um pouquinho também. E você já conhecia esses livros que eu tenho aqui? Esse aqui teve um que eu ganhei da Associação Paulista Viva. Aliás, tem um projeto que eu não desisti ainda, até conversei com a Sandra Tadeu, de fazer na Paulista, em algumas grandes avenidas, telhados verdes na maioria dos prédios. Porque Isso é bacana, porque é sugerir para os síndicos. sim, porque isso que você falou do perigo de lá embaixo, dos cafés e tal, as empresas elas podem se encontrar lá em cima, nos jardins. Então, tem muita E aí coisa você, que pode né? ser feita, que eu falo, também tem que dar ideia para os privados, porque não pode ficar tudo por conta do poder público. Então, eu acabei de receber aqui no podcast Alquimísticos o André Matarazzo. E eu ia citar os livros, né? Ele é uma pessoa muito corrida, uma pessoa muito ocupada. Foi uma honra recebê-lo aqui, mas eu gostaria de mostrar para vocês os livros que eu tenho que falam sobre São Paulo. Então, primeiro esse aqui, Urbanismo Ecológico. É um livro que ele fala sobre o mundo inteiro, o que as cidades, quais as soluções que as cidades estão encontrando para lidar com todo tipo de problema. Aqui eu tenho uma visão panorâmica São Paulo a 360 graus, que você, inclusive, é uma vista aérea de São Paulo também, fala de todos os bairros. E como ele falou, cada bairro tem a sua história, cada parte de São Paulo tem o seu povo, tem os seus costumes, é como se fossem várias cidades dentro de uma única cidade. Aqui o livro da Cainha, que já foi uma das minhas entrevistadas, Cidades Criativas. Ela dá várias ideias interessantes baseadas em cidades que tiveram soluções criativas interessantes no mundo todo. Aqui o bairro da Consolação, isso aqui era da minha época de arquitetura. Comprei esse livro aqui que fala sobre o nascimento da Consolação. Um olhar sobre São Paulo, que também são fotos e história de bairros e de pessoas que moravam nesses bairros. Aqui, esse livro, Transformações Urbanas, ele fala, só olha que interessante, a capa do livro
para a gente ver como é que era São Paulo sendo criada, né? De 1893 a 1940. Então, isso aqui é uma raridade também. Tá? Um livro que ele tá até... Vou ter que ver aqui que as páginas mudaram, mas tudo bem. Eu vou arrumar esse livro, mas ele é muito interessante, ó. Passeio por São Paulo, tem mapas de como era, né? Olha as ruas de terra aqui no Bexiga. Então, assim, tem muita coisa para ser resolvida ainda em São Paulo. A Avenida Paulista, esse aqui eu ganhei da presidente da Associação Viva Paulista. 120 anos de história de São Paulo. Também fala dos pontos principais nas fotos. Olha como era a Paulista no começo. Olha que interessante, os casarões e as arvorezinhas. Então quase não tinha fiação elétrica. Olha isso. Eu já tinha uns postes aqui, mas assim, basicamente eram casas antigas. Eram esses casarões da floresta aos casarões. E essa aqui, olha, a inauguração da Avenida Paulista. Eu acho essa foto incrível, que mostra como era tudo mato e como é que a gente vai evoluindo. E, para finalizar, aqui um livro que eu comprei, baseado nesse projeto dos telhados verdes, né, que são os prédios da Paulista. Então, aqui tem o nome de cada um dos prédios e a história de cada um deles na Avenida Paulista. Então, espero que vocês tenham gostado da entrevista. Eu gostei bastante e até a próxima. Grande beijo.